Che, já na Arábia Saudita, Yeah. em Medina, onde estudou, qual é o curso? Qual é a área que seguiu? Yeah. Na verdade, eu segui Kulliyat Dawa. Isso Dawa. que significa propagação. Sim. Já são os princípios. Ah, tá. No colete dá aquilo que se chama de usul. O Suluddin. Yeah. Então, este foi o meu desejo. Porque sempre via os colegas, a maioria, cada um dizia que Sharia. Eu disse não. Jurisprudência islâmica. Eu disse não, sabe? Deixa lá fazer uma coisa diferente. Foi o mesmo ano que fui aceito com o Sheikh Hafid bin Noor, então foi colega do Sheikh Hafiz. Sim, fui o colega do... Sim, porque também o Sheikh Hafiz bin Noor, tivemos a oportunidade de conversar com ele, disse também fez a Kulliyat Dawa. Sim, e o Sheikh Hafid bin Noor, o privilégio que ele teve é que ele não chegou a entrar no instituto, porque na verdade tivemos essa oportunidade. Ele tinha como é que é? Ele tinha uns princípios um pouco avançados em relação a nós. Eu já tinha aprendido. Já tinha aprendido muita coisa, exatamente. No outro nível. Muita coisa. Então, não viu mais a necessidade de entrar no Instituto de Língua. Então, achou melhor entrar no Kulliyat Dawa diretamente. Por isso, então, ele foi o primeiro a voltar. Sim, antes do Sheikh. Exatamente. O Sheikh teve que passar pelo estudo de língua, sim. Apesar de que já tinha aprendido alguma coisa com o Shemzé aqui. Sim. Então lá também continuou. Exatamente. Mas não teve tanta dificuldade assim. Alhamdulillah. Porque já teve alguma base que havia estudado. Alhamdulillah. Eu até porque no segundo ano eu estava a conversar com um colega meu que é da América, se chamava de Salim. Era americano? Era americano. Vinha dos Estados Unidos da América para aprender também o conhecimento. Eu sempre que conversasse língua árabe comigo, dizia... Ele também estava neste curso? Não, ele estava... Nessa altura estávamos no Instituto de Língua. Seguiu o mesmo curso? Não, ele já seguiu no Kulliyat Sharia. Sim, Kulliyat Sharia. E ele, sempre quando conversasse com ele, não acreditava que eu aprendia árabe, bem falado aqui na Arábia. Só vinha com alguns princípios, mas ele dizia, não é possível, você veio aqui a saber árabe. Pela bagagem que já trazia. Exatamente, já tinha uns bons princípios, alhamdulillah, exatamente. Então, fiz 2 anos no Instituto de Língua. Depois daí, o Sheikh Hafid bin Noor, o Sheikh Abdul Majid, o delegado do Conselho Islâmico em Nampula. Também da área do Kulliyat Dawa. Kulliyat Dawa. Nós... Sheikh Abdul Majid do Conselho Islâmico. De Conselho Islâmico, sim, o delegado do Conselho Islâmico em Nampula. Foi também meu colega. Alhamdulillah, mashallah, tem muita bagagem, muito conhecimento. Allah que dê mais conhecimento a ele. Então, sentamos e conversamos, sabe, colegas, estamos a ver muitos moçambicanos, eles recorrem no Kulliyat Sharia, porque a gente não apostarmos também no Kulliyat Dawa. Para diversificar. Exatamente, também. Moçambique precisa... Nós vamos ter demanda de várias áreas. Exatamente. Dawa requer muita coisa. Não é porque quando a gente quando vai no Kulliyat Dawa, não vamos aprender o fiqh, vamos ter o fiqh. Como eles também, quando vão fazer outras áreas, vão aprender o tawhid também, com certeza. Tem que existir aquela área de especialização. Exatamente, o base já, o ramo já exatamente. Então, acabamos entrando no Kulliyat Dawa, alhamdulillah, na primeira fase, enfrentamos algumas dificuldades, né? Como sempre no início. No início, sendo faculdade, sabe como é que é assim? E os árabes ali que dão aulas na faculdade, eles não falam árabe, o fasih, aquele gramático. Sim. Eles falam, misturam, como é que é? De amia, calão, tá vendo, né? Misturam essas coisas. Então, para quem nunca teve essa experiência, então, enfrenta dificuldades. Porque sempre vocês estudaram aqui e lá no Instituto árabe formal.
formal. Então, E ali usavam também o calão para poder... E lá era obrigado mesmo, o docente também era obrigado a dar já essa bagagem. E não queria aqueles professores que misturam com calão, não sei o que, não. Ali tem professores específicos só para dar aulas no Instituto de Língua e que trazem língua mesmo formal. Linguista. E então, enfrentei dificuldade uns 2 meses, mas depois... Já na faculdade? Na faculdade, do primeiro ano, sim. Mas depois de um tempinho e tal, não sei o que, então a gente começou já a entrar no... Sempre aquele susto. Ser universidade, para estudar com grandes chefes. Com grandes chefes, é verdade. Eu, alhamdulillah, fui estudar, o meu primeiro ano tinha um professor, o meu professor que era Tafsir, o Sheikh Muhammad Ayub. Muhammad Ayub. Ele era o imam al-Haramain. Sim, ele era o imam da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Exatamente, em Medina. E ele era uma pessoa, um dos Qurrás, recitadores da Arábia Saudita, muito famoso. Mashallah. Eu me lembro quando entramos, e ele já estava velho. Você já sabia dele antes de te encontrar com ele? Sim, a gente só ouvia nas rádios as suas recitações. E depois soube que ia ser o seu docente? Nada, não sabia, porque ali encontrou-lhe lá. Exatamente. Sim. Ali existem vários professores de Tafsir. Então você nunca sabe quem lhe vai dar aula. Aí está, exatamente. Nós já sabemos, numa universidade, por exemplo, quando é a disciplina xixi, é aquela pessoa. Raras vezes tem havido uma mudança. Mas por causa da maior variedade de pessoas com conhecimentos e tudo mais, então você nunca sabe com quem vai calhar. Aí está. Então, eu fui calhar logo com a Muhammad Ayub, o Sheikh, paquistaneses que estavam lá comigo, como colegas também, muito ansiosos em querer escutar o Sheikh quando entrou na sala pela primeira vez. Amém. Porque aquilo para nós era um sonho. Amém. Afinal de contas, não era só eu, mas sim também outros colegas também tiveram mesmo, ouviam, o Sheikh Muhammad Ayub dá aulas aqui de Tafsir. Então, cada um quando saísse o calendário, dizia, será que vou calhar com ele? Vou calhar com ele já, exatamente. Então, em que ano foi que começou a faculdade? A faculdade foi 2000 no instituto foi 2011, 2012, 2013 já estava na faculdade. Na faculdade? Sim, já estava na faculdade, 2013. E quantas nacionalidades tinha? Na verdade eram vários. Subhanallah. Todo canto do mundo. Eu, já ganhei uma experiência e que eu hoje consigo identificar. Eu consigo identificar uma mistura de indiano, paquistanês, vietnamita, um chinês, japonês. Amém. Consigo identificar. Porque por causa dos hábitos e costumes. Da qual o Sheikh vivenciou com eles, nesse caso. Eu vivi muito com turcos. Turcos eram amigos meus. Eles gostavam muito de mim. Ou porque ele já sabia que o Sheikh cozinha. Na verdade, não sei se é por causa disso, mas Sheikh era uma pessoa, nessa altura, eles gostavam muito de mim porque, alhamdulillah, eu ganhei o amor de cheirar bem, né? Amém. Perfume, sim. Subhanallah. Então, você gosta de perfumes? Wallahi, eu gosto de perfumes. Gosto muito de perfumes. Até existiam alguns colegas ali. Uma vez, um indiano que era meu vizinho do quarto, dizia, você acha que o teu pai é rico lá, você me costuma mandar. Não é possível, seja o mesmo subsídio você a comprar o perfume. Perfumes aqui. Afinal de contas, ele sem saber que
eu faço negócios. Ah, tá. Pergunta o Sheikh Hafid Binur, ele sabe que eu sou homem de perfumes. Ele me chamava, mesmo lá na Arábia, me chamava homem de perfumes. Sim, eu comprava perfumes em quantidade, mas depois eu não tinha aquela coisa de único perfume. Tá certo. Eu queria diferenciava, tá vendo? E colocava ao mesmo tempo vários perfumes? Não, naquele momento. Vários perfumes. Usava este, acabava, depois começava a usar Malta de Vente, Hugo. Não tinha Hugo Boss. Não tinha uma única marca. Uma única marca, não tinha. Identificava. Tudo aquilo que pudesse cheirar bem. Era mais aconchegante. Eu comprava, sim. Comprava. Uma boa extravagância. Eu me atrevia até entrava nos aeroportos da Etiópia e Dubai, eu chegava lá e comprava. Sim, comprava. Caros, claro. Eu não me importava. Aquilo para mim. Mas também tem aquela vantagem de ser duty free. Não pagas direitos. Já imaginou só? Sim. A gente entrava ali, comprava perfumes, meus colegas. Cheio, você morre. Eu bastava ver aquele cheiro e as pessoas me dizem que esse perfume cheira bem. É um vício, senhor. Era um vício para mim. E até hoje tornou vício para mim. Eu até hoje, wallahi, desde que cheguei em Moçambique, de 2018 até hoje, tenho perfumes que eu comprei na Arábia Saudita. Mashallah. Ainda não comprei cá em Moçambique um perfume nenhum. Mashallah. Então, trazia muitos. Alhamdulillah, trazia mesmo uma quantidade. Porque todas as férias era normal trazer 4 perfumes, 5 perfumes. E guardava. 4 perfumes, 5 perfumes. Era armazenado. E não comprava aqueles perfumes que custam 15 reais, não. Comprava aquele de 250 reais. 250 reais, 200 reais. Por isso... Mas você não tinha problemas da questão das despesas mensais como estudante? Não. Tinha um subsídio e tinha que também mandar alguma coisa para a família, neste caso. E também tinha esse vício do perfume. Como é que lidava com isso? Na verdade... De um lado tem um vício do perfume, de comprar perfumes. Do outro lado tem a família aqui, que tinha que mandar alguma coisa, acredito eu. E tinha também a sua alimentação lá. Exatamente. Como é que conseguia gerir tudo isto? Sabe, aquilo foi uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala segurou-me. Amém. E consegui também gerir. Amém. Sabe, quando cheguei na Arábia Saudita, a única coisa que eu pensei em fazer, sabendo que eu na minha casa sou pobre, eu sou pobre, o que eu podia fazer? E parece que Allah subhanahu wa ta'ala, logo que chegamos na Arábia Saudita, é um momento em que o nosso rei lá da Arábia Saudita esteve muito doente. Então, naquela altura, fazia-se muitos duás na Arábia Saudita e ele prometia que, se ele recuperar, ia dar um subsídio a todos os estudantes a nível nacional. Toda a Arábia Saudita. Toda a Arábia Saudita. Estamos a falar estudantes de instituições de ensino superior públicos, assim como privados. Assim como privados. Todo aquele que é estudante na Arábia Todo aquele que é estudante. Mashallah. Do ensino superior. Todos. Mesmo no instituto, assim como... Mashallah. Quem era o rei na altura? Era o Salman, não? O Salman. O pai o que é atual aqui. Exatamente. Sim. Já que já está velho. Já está velho, exatamente. Agora, o Bin Salman. Então, quando voltou, o tratamento dele era em América. Ele foi fazer os seus tratamentos na América. Quando voltou, wallahi, era só cada um... Eu ouvia ruídos. Vamos consultar nas contas. Ele volta e anuncia-se a sua recuperação. Exatamente. E todo mundo fica satisfeito. Sabia de que alguma coisa boa. Depois aquilo parecia automaticamente. Nas contas já tinha alguma coisa. É verdade. Quer dizer, prometeu, cumpriu. Logo que saiu. O rei da Arábia Saudita prometeu que, se curasse, teria um subsídio para todos os estudantes da Arábia Saudita. E já havia sido dito qual seria o subsídio? Na verdade, era 1.200 reais a cada estudante. E vocês, qual era o vosso subsídio na altura? Eram 850 reais. Era 850 reais? Exatamente.
que era o vosso subsídio. Exatamente. E teriam 1.200 reais. Então, naquele mês, vocês tiveram os 800? Já tive os 800. E depois teve mais aquele, e tínhamos um valor que quando acabamos de chegar, você recebe um valor... O subsídio de adaptação? Exatamente, exatamente. Tem sido o mesmo valor do subsídio que você recebe mensalmente. Sim. Então, a primeira coisa que eu pensei... calhou na altura em que o Che chegou por lá. Exatamente. A primeira vez que chegou na Arábia Saudita, teve o subsídio de adaptação e teve o subsídio do presidente, da cura. Exatamente, da presidente, da melhoria. Da melhoria. Coincidiu ali. Dizer, até mesmo aquele que era antes de ser estudante. Exatamente. Já que caiu na altura, foi estudante. Tudo caiu, tudo já tinha na conta. Então... Prometeu e cumpriu. E eu, quando já fui ver aquele valor, eu pensei em negócio. Essa foi a primeira coisa que me apareceu na minha mente. Naquela altura havia facilidade. A gente mandava mercadoria para Maputo. O pagamento lá não era tão duro. Eles facilitavam, como estudantes também. E roupas, nós alegávamos que aquilo era para distribuição nas mesquitas. Sim, então, afinal de contas, era para vender. Che, o que mais lhe marcou no tempo dos seus estudos na Arábia Saudita? Concretamente, durante a aprendizagem, o que mais lhe marcou? Qual foi o momento ímpar durante aquela sua estadia lá? A minha estadia. Para além deste momento em que logo que chega, já teve um bolo. Claro. Durante as aulas em si, qual é o momento ímpar de êxito que teve? Ou tem existido aquelas disciplinas que dão dores de cabeça? Estou a ver. A propósito, existiu alguma disciplina que lhe deu muito trabalho? Sim, tem uma cadeira. Isso foi... Para ter êxito, para provar. Sim. Eu, na verdade, tive uma cadeira que as pessoas sempre falavam. Não é essa tal de metodologia? Exatamente. Como é que soube, Che? O Che Hafiz comentou um pouco, né? Na verdade, Che, eu no princípio levava de brincadeira, mas aquela disciplina deu-me grande porrada. Eu dificilmente, alhamdulillah, meus estudos, eu nunca reprovei na faculdade quando entrei. Nunca reprovei, mas aquela disciplina, meu irmão, deu-me dores de cabeça. De fato. Eu, para ser sincero, reprovei por 2 vezes. A disciplina? Exatamente. Reprovei por 2 vezes aquela cadeira. E o próprio docente era um pouco rigoroso, porque você tinha que decorar assim como está na brochura. Vírgula. Subhanallah. Ouvimos isso com o Che Hafiz. Sim. Exatamente. Era uma cadeira muito estressante, porque há outras cadeiras que você consegue, se for um versículo, você pode trazer o tafsir daquele versículo. Sim. Não trazer mesmo especificamente o tal versículo, mas a tradução, os docentes entendem. Agora estamos a falar já dessa metodologia, era um pouco complicado. Ele pedia, até me lembro um dos exames finais, ele não tinha aquela coisa de trazer anunciados, não sei o que, nada. Ali mesmo ele editava, você escrevia as perguntas. Sim, de fato. Ele escrevia, aliás, editava as perguntas e você era obrigado a escrever. Na verdade, eu senti essa dificuldade, isso, na verdade, para mim foi um grande obstáculo. Mas, alhamdulillah,
com a ajuda de Allah, fui me dedicando, porque não tinha como. Quando já cheguei no 7º nível, porque ali vai até no 8º nível, chama de Mustawa Thamin. Yeah. Eu fui me dedicando e nessa altura só ficava com 2 cadeiras. Ficava com 2 cadeiras, que era o próprio Tawhid, que o último Tawhid, e esta aqui. Tá. Agora, 2 cadeiras, para mim aquilo era papa. Eu mesmo no dia de Retibar me lembro... Retibar significa... Exame. Me lembro eu ter feito o exame final do Tawhid, por tanta emoção, porque eu tinha lido aquilo, decorei tudo. Quando entrei na sala, as perguntas tinham quase 2 páginas, eram 60 perguntas. Eram 60 perguntas. E antes de implementar o sistema atual que é online, ali você escrevia mesmo. Escrevia. Eu entrei na sala, comecei a responder e tudo que eu fui ver, as perguntas também quando apareceram, aquilo parecia que o plasma que trouxeram assim na minha cara e começam já a me mostrar o livro que é isto. Tá certo. Eu fiquei na altura, fiquei até um tempo, fiquei emocionado e acabei deixando uma página que não cheguei de resolver. Tá certo. Mas não assim depois aprovou a disciplina? Não, eu saí da sala, já que o professor me conhecia, ele era de Riad. Ele era de Riad, me conhecia. Ele conhecia como? Era uma pessoa que nunca faltei nas aulas dele. Era uma pessoa que fazia musharaka, contribuições na sala. Tá certo. Por mais que não seja certo, mas os árabes chamam de tashwish. O que significa? Tashwish aqueles alunos que gostam de incomodar nas salas, perguntar por mais que aquela coisa, não sei o que. Então, eu perguntava muito aos Era muito interativo. Muito interativo, na verdade. Então, quando ele começou a fazer correção, no Salat al-Maghribi, ele liga para um paquistanês. Que olha, estou a pedir o número de Sheikh Thabit. Na verdade, o paquistanês ligou para mim e disse: o professor de Tawhid está a te procurar. E eu disse: agora estou no Haram. Vinha rezar Maghrib e Isha. Disse: então ele quer falar contigo. Eu disse: passa lá o contacto. Ligou para mim. Então, Sheikh Thabit, qual é o teu problema? A prova você resolveu muito bem, mas a última parte, ficaram aqui 10 perguntas e você não resolveu. Subhanallah. E ele sabia que este é finalista. Finalista, sim. Dependia daquela disciplina. Exatamente. E essa era uma disciplina básica para nós, para mim, segundo já o meu ramo, né? O ramo, sim. Disse: és capaz de responder as perguntas que eu tenho agora mesmo, você aí onde está? Eu disse: sim, posso responder. Estás aonde? Eu disse: estou no Haram. Ok, vou lhe perguntar. Na mesquita. Na mesquita. Então afastei-me onde eu estava e o professor começou já a me perguntar. Já era ao telefone. Ao telefone, sim. Me pergunta oral já. Pergunta-me eu responder. Perguntou-me a responder. Disse: Sheikh, as respostas todas que você respondeu foram excelentes. Mas você será castigado 2 valores. Mashallah. Eu porque, porque você deu-me um trabalho. De facto. Sheikh, nós já estamos na reta final do nosso programa. Quais são os conselhos que deixa ficar para um jovem que quer abraçar, trilhar os mesmos caminhos que o Sheikh teve, ou para ingressar na Arábia Saudita, ou então alguém que queira começar a fazer o da'wah? Há uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou, dizia para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia: ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idati al hasana. Este conselho deixou para o profeta. E o profeta, quando já aquilo colocou em prática. O conselho veio de?
de Allah subhanahu wa ta'ala para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aquilo serviu como ensinamento. E é um versículo do Corão. Do Corão, exatamente. É um versículo do Corão. Então, aquilo serviu para uma experiência para todo aquele que segue o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que a coisa mais importante para você abraçar o dini e que o seu dawa seja correspondido e você também ter bênção dentro do seu dawa, são essas coisas. Primeiro, você tem que ter conhecimento e como se não bastasse, a primeira coisa é ter o quê? Hikmah, prudência. Amém. A prudência é uma coisa muito essencial. Em tudo o que a gente faz. Wallahi, assim como na sensibilização religiosa. Exatamente. Eu digo para os meus jovens, por mais que você tenha o seu conhecimento como, enquanto você não ter essas qualidades, a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hikmah, você não vai se sair bem. Qual é o significado literal do hikmah? Al-hikmah é o conhecimento ou ter prudência com as pessoas. Ser prudente com as pessoas. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nossa linguagem atual, diríamos que ele era um matreco para a sua nação. Mas não naquele sentido pejorativo. Não. De alguém que tinha modos e boas maneiras de como lidar com os outros, na questão também de transmissão dos saberes, do conhecimento em si. Exatamente. Como fazer chegar a mensagem também. Há uma coisa que dizem, o ter muito conhecimento não quer dizer que você é alim. É alim, um sábio. Mas, perante Allah subhanahu wa ta'ala, considera alguém que você tem muito conhecimento quando você teme Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa. Então, estamos a ver que precisa também acoplar esse conhecimento com o temor para com temer com Allah subhanahu wa ta'ala. Não esse conhecimento é um conhecimento coxo, diríamos assim dizer. Porque nós, se formos a ver, o Shaitani de nós todos, já que está sendo falado aqui, Al-Fawzani, quem, não sei o que é lá, o Sheikh Al-Uthaymin, o Shaitani tem mais conhecimento que essas pessoas. Mas por quê? Que ele não tem valor perante Allah subhanahu wa ta'ala? É a falta de quê? De taqwa. Não teme Allah subhanahu wa ta'ala. Então, eu tenho visto hoje para nossos jovens que brincam com os mais velhos, acusando a eles que são bidaitis, não sei o que é. Não é uma coisa que eles podem deixar de hoje para amanhã. Precisa. Porque é um hábito que eles têm aquela convicção que é algo correto. Para eles, exatamente. Sim. Para eles. E uma convicção não é uma coisa fácil de como isso. Então, o que nós podemos fazer, os nossos jovens, o que podem fazer, primeiro, o respeito, saber falar com as pessoas, o hikmah e, sobretudo, procurar o conhecimento. E, sobretudo, procurar o conhecimento. Essa é a nossa base. Mashallah, Sheikh. Jazakallah, Sheikh. Barakallah fiik. Por esta conversa que tivemos com o Sheikh e por tudo que ouvimos da sua parte, aprendemos muita coisa, conhecemos muita coisa de si, assim como de outras coisas que não sabíamos. Que, afinal de contas, Sheikh, para além de ser Sheikh, é um grande cozinheiro. E que, inshallah, um dia vai nos ensinar e vai nos dar essa oportunidade de provarmos o seu camarão ao povo de ali. Nós agradecemos bastante, Sheikh, pelo seu tempo e por ter aqui deixado ficar essas informações, alguma coisa da sua parte que não sabíamos, e agradecer bastante
e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que possa cada vez mais lhe assegurar e aumentar no conhecimento, no temor para com ele, no taqwa em si, para si e sua família, e mais que lhe dê mais, neste caso, tenha mais taqwa para com ele, boa vida, sossego e tudo de bom que aconteça para si e a sua família, e que Allah subhanahu wa ta'ala abra as portas do rizq para si e sua família, e que tenha mais tempo de poder cada vez mais aprender o seu din, porque por mais que seja sheikh, sempre temos que aprender, e que Allah subhanahu wa ta'ala lhe continua abrindo as portas do sucesso neste dunya, assim como no akhira. Amém. Jazakumullah khair. Assim foi a nossa conversa com o Sheikh Thabit, que é conhecido mais por Jojo. Ficamos aqui a saber, e nós agradecemos bastante por esta oportunidade que tivemos de conversá-lo com ele neste masjid Al-Aqsa, cita na Langa, no bairro de Paquitiquete, e agradecemos bastante, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente e aceite esta nossa atividade, esta nossa rúbrica Conheça o nosso Sheikh do Jardim dos Piedosos. O nosso Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.